pessoal, a gente vai dar continuidade então à nossa aula da unidade 2, agora falando do ciclo do café. No livro de vocês ele está na página 52 em diante. Vamos embora então. Um cafezinho aqui para a gente acordar um pouquinho, tá? E conhecendo um pouquinho sobre a história do ciclo do café, tá? Vamos ao que interessa. Esse é o ciclo mais longo que a gente já teve, tá? De ciclos, assim, de exportações. Porque esse ciclo durou uns 100 anos. Foi entre 1800 a 1930. Então, século XIX, tá? Vai ser aqui. E século XX. O café, ele vai se manter como uma principal atividade econômica no território brasileiro durante esse período todo. Então, vai ser o produto que a gente mais vendeu. Não foi pau-brasil, não foi cana-de-açúcar, não foi ouro, tá? Não foi algodão, por mais que a gente ainda venda o algodão, mas o café foi um período áureo, assim, muito longo. Então, foi o período que ficou conhecido como ciclo do café, ele vai receber esse nome, porque o café se tornou o produto fundamental da economia brasileira para exportação. Então, a gente vendia esse produto e ele era o carro-chefe de tudo, tá? Da onde que o café se origina? Ele não é de origem das Américas, tá? O café é uma bebida consumida no mundo, mas a origem dela é africana. Basicamente da Etiópia. Eles dizem aí de áreas, né, de locais da Etiópia como Cafra e Enária, mas é basicamente do território africano e do país Etiópia. Ele vai ter alguns percursos, eu vou deixar depois um videozinho disponível da história do café, tá? Como ele vai chegando, da onde que ele vai, para onde que ele vai, mas nas Américas, principalmente na América do Sul, aqui, as primeiras mudas, elas vão vir do Jardim Botânico de Amsterdã, que é a Holanda. A Holanda tinha uma colônia no território da América do Sul, que ela se chamava Guiana Holandesa. Tá? Hoje a gente chama esse local de Suriname. Foi ali que foi plantado as primeiras mudas de café na parte da América do Sul. Tá? Foi ali que começou o plantio de café no território da América do Sul. Mas vamos continuar. Como é que essa iguaria chegou no Brasil? Então, em terras brasileiras, essa iguaria vai ser trazida pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta. Esse sujeito, ele vai contrabandear da Guiana Francesa em 1727, tá? Ou seja, começo do século ali 18, ele vai contrabandear alguns grãos de café numa visita que ele vai fazer à Guiana Francesa, que era uma espécie de uma visita para discutir terras e fronteiras, mas na verdade o objetivo maior era conseguir grãos dessa bebida tão famosa no mundo e que a gente ainda não tinha, tá? Então, no Brasil, as plantações, ela vai servir no primeiro momento, tá? Aí no início do século XVIII, ela não serve para exportação, ela serve para consumo doméstico. As pessoas, elas consumiam essa bebida, a gente ainda não tinha plantações para venda, tá? Para exportações. No início era só consumo próprio, ou doméstico, tá? Com o declínio da cana-de-açúcar, do algodão, tá? E de cacau, que a gente não falou desse ciclo, mas ele também existiu, precisava de um novo produto para a gente conseguir exportar. Lembrando que nós éramos um país agroexportador, ou seja, a gente plantava um produto e vendia ele, tá? Então a gente precisava de um outro produto para vender no mercado externo, para dizer, olha, a gente produz ele muito bem, a gente quer vender esse produto. Então, começou a se pensar no café como sendo uma grande proposta, tá? Já que ela começa a ser uma bebida bem consumida. Então, os fazendeiros encontram a solução nesse plantio de café. Quem eram os principais mercados para quem nós vendíamos o café, tá? A gente ainda vende, mas hoje a gente tem outros cafés gourmets aí no mercado. Mas principalmente para os Estados Unidos e países da Europa. Esses eram os principais compradores e consumidores do café brasileiro. Acredito que até os dias de hoje eles ainda são grandes consumidores do nosso café. Continuando então, tá?
O café ele vai acessar o território brasileiro, principalmente ele começa pelo norte do país, tá? Lá no estado do Pará, é lá que vai ser plantado aí as primeiras mudas, mas aí não vai ficar só retida no norte, tá? Vai ter uma plantação um pouco mais moderada aí. Ele vai começar se expandindo para a região sudeste. Essa região, ela vai ter um clima mais propício, mais agradável e terras mais agradáveis também para realmente ter o cultivo do café. Primeiro vai ser São Paulo e Rio de Janeiro, no sudeste, tá? Então aqui vai ser as primeiras áreas que a gente vai ter na região sudeste que vai receber muito bem o café. No começo do século XX, toda a economia do ciclo do café se concentrava no que a gente chama Vale do Paraíba, que é a região que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Essa área aí. Então, essa área também tinha condições climáticas, tá? E um solo bastante adequado para receber o café. Além disso, a gente vai ter também na região sul, tá? Então, a partir dessa concentração, as plantações de café elas vão atingir outras regiões, vai ser o estado de São Paulo, ele faz fronteira com o Paraná. E nessa região aí do Paraná, existe uma área que a gente chama de terras roxas. E nessa faixa aí de terras roxas também se plantou o café. Então, o auge, né, desse ciclo que a gente vai vivenciar, o Brasil ele teve um domínio basicamente sobre a oferta mundial do café, então vai ter um período áureo aí, um período de auge do ciclo, tá? Então a gente vai conseguir controlar basicamente os preços do café e a venda dos grãos. Basicamente quem dominava esse mercado era o Brasil, tá? Nesse período do ciclo. Então teve um período áureo, um período de grandes exportações. Então a produção do café vai se intensificar bastante em 1820. Entre as décadas de 1830 e 1840, ele vai ficar em primeiro lugar entre os produtos exportados do Brasil, tá? O transporte, nesse primeiro momento, ele vai ser com a ajuda de burros e carroças. Então, assim, saía das fazendas o grão, era transportado no lombo dos animais até os portos e lá seguia a viagem para o exterior. Então, calcula-se que os portos Fluminense, de Paraty e Angra dos Reis foi vendido cerca de 100 mil sacas de café, que era produzida nesse Vale do Paraíba, e anualmente chegava no Porto de Santos mais ou menos umas 200 mil, tá? Sacas, né? Carregados aí com mercadorias e muitas delas eram café. Uma imagem aqui, tá? De transporte do café no lombo dos animais. Lembrando que não existia carros nessa época, não tinha ainda trens nesse primeiro momento para transporte, tudo era no lombo do animal, tá? Era bastante rudimentar, então era o máximo que eles conseguiam fazer longas viagens com bastante sacas de café para ser exportado. Isso era bastante coisa, tá? Bom, a gente tem que lembrar que a modernidade também vai chegar com esse ciclo, tá? Então, com o passar dos anos, tá? Do século XVIII, do século XIX para o século XX, a gente vai ter aqui, final do século XIX, surgimento de ferrovias no Brasil. Então, nós vamos ter, com essa exportação, o café vai trazer muitos recursos, tá, para os seus barões e eles vão ajudar a investir juntamente com o governo, tá, em ferrovias para agilizar a exportação desse produto. A primeira ferrovia do Brasil ela foi inaugurada em 1854 no Rio de Janeiro, mas não foi só o Rio de Janeiro que teve ferrovias, tá? São Paulo também teve ferrovias e ela começou a funcionar em 1867, tá? Então, além de ferrovias, tá, no estado, ocorre também a construção dessa estrada de ferro, que ela estava relacionada diretamente com o cultivo do café, também por incentivo da produção cafeeira, os portos do Rio de Janeiro e de Santos passaram por grandes reformas nesse período.
o café não trouxe só benefícios como ferrovias. Com o passar do tempo, os barões de café, tá? Eles deixavam de viver só na fazenda, deixavam lá um encarregado, um capataz cuidando de tudo, e eles começaram a morar na cidade, porque o café começou a ser vendido em bolsas de valores. Tá? Então, eles começam a investir bastante na cidade. Vai surgir bancos, vai surgir bolsas de valores, vai surgir casarões, vai surgir trens para circulação de pessoas, que era o tal do bondinho, do bonde, tá? Que daí não era ônibus, era o tal do bonde que circulava dentro da cidade. As cidades vão começar a ganhar certas estruturas justamente pelo recurso investido pelos barões de café, para poder viver melhor nas cidades. As ferrovias foram construídas exclusivamente para o transporte e agilizar maiores quantidades de café para ser exportado. A gente precisa pensar também quem eram as pessoas que trabalhavam nesse ciclo, né? Quem é que plantava, colhia e fazia todo o processo do café? Pois muito bem, esse ciclo, durante muito tempo, ele contou com, nas lavouras e no transporte, todo o trabalho ele era feito por escravos africanos aqui, tá? Vale lembrar que o Brasil recebeu durante muito tempo muitos navios negreiros vindos da África, recheados aí de escravos para trabalhar. Ok? Trabalhar principalmente aqui nesse ciclo nas lavouras do café. Em todo o processo, precisava de muita mão de obra, a gente precisa entender isso, tá? Era tudo muito rústico, tudo manual, então precisava de bastante gente. Acontece que a gente está em final do século XIX, aí, século XX, e a gente está num período de abolições de escravatura. Então, vai começar alguns processos antes dessa abolição, tá? Então, com a proibição do tráfico negreiro para o Brasil em 1850, não é que extinguiu, não tinha mais nenhum tráfico. Não, não é isso, gente. É que assim, os navios oficiais que traziam escravos, ele deixou de vir para o Brasil. Tinha alguns contrabandos? Tinha, como sempre existiu, tinha contrabandos aí. Mas oficialmente não podia mais trafegar navios com escravos. E após isso foi um primeiro passo, após isso vem a abolição da escravatura, em 1888. Não pense que foi assinado num dia e no outro dia todas as fazendas mandaram embora os seus escravos. Não foi bem assim, tá, gente? Fiscalização vai batendo, tem um período aí de adequação de leis até que realmente não tenha mais escravos. Mas o que vai acontecer? Vai ter a abolição da escravatura, não vai mais poder usar o escravo, tá? E agora, o que se faz, né? As fazendas que não podiam mais utilizar, os escravos foram sendo mandados embora, com uma mão na frente e a outra atrás, tá? Foram muito bem, obrigado, você serviu a gente, agora vaza. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Infelizmente, eles não tinham muito para onde ir, eles foram para as cidades. Isso a gente vai, né, ver isso em algum outro momento, principalmente na história. Mas quem é que vai trabalhar? Continuava o ciclo ainda, precisava de mão de obra, precisava encontrar uma solução para o que fazer. Escravo se foi, e agora, José, o que a gente faz? Pois muito bem, precisava ter trabalhadores. Eles poderiam ter contratado os escravos e pagado um salário para eles. Mas existe uma ideia, tá? Que não é falada em livros, de embranquecimento da população brasileira. Ela era uma população com muitos escravos, porque a gente trouxe ocorreram muitos navios negreiros vindo para o Brasil, então tinha muitos escravos. Existia uma ideia ruim aí de embranquecimento da população. Então, eles não pagaram um salário, já que ocorreu a abolição, eles podiam agora pagar um salário para o escravo, para que ele fosse um trabalhador assalariado, mas não fizeram isso. O que eles fizeram? Incentivaram a chegada de imigrantes europeus brancos, principalmente vieram para o Brasil italianos. Então, toda a imigração ela foi financiada pelo poder público.
mais ou menos 1886, um pouquinho antes, tá? Começa-se várias campanhas na Europa para que venham para cá imigrantes, tá? Brancos, imigrantes italianos, então aí, tá? Porque a América era conhecida como a terra das oportunidades, mas eles meio que vieram enganados aí, tá? Então, cerca de 300 mil pessoas de outras nacionalidades desembarcaram no território brasileiro. O auge vai ser quando chega a 130 mil imigrantes que passaram a chegar todos os anos para o Brasil. Agora, esse povo vai substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café por mão de obra assalariada, tá? Então, a região de São Paulo, ela vai ser a mais propícia para o cultivo do café, ela vai ser a mais rica de todas, tá? É ela que a gente vai conhecer depois, quando a gente falar da industrialização no Brasil, que também vai começar o processo de industrialização aqui, tá? Vamos embora, então. Só para a gente entender, algumas imagens e gravuras, tá? Temos uma gravura ali, uma tela, né? De uma tela onde tem trabalhadores escravos nas lavouras de café, e nas outras são fotografias mostrando mais ou menos o dia a dia deles trabalhando nas lavouras. Lembrando que eles não recebiam salário, eles trabalhavam de graça, né? Porque eles foram comprados, eles eram uma espécie de propriedade do dono da fazenda, assim como o jumentinho, a vaca, todas as outras coisas que eles tinham. Eles tinham que alimentar esses animais, eles também alimentam, infelizmente, tá? Eles eram tratados muito mal, tá? Os escravos eram muito hostilizados e tratados muito mal. E foi muito ruim a forma como ocorreu a abolição, porque ao invés de contratá-los e pagar um salário, eles foram todos mandados embora das fazendas, tá? Ao invés de serem pagos pelos anos de escravidão, pelos anos de serviço que tiveram que fazer no Brasil, nada, eles foram despejados com uma mão na frente e outra atrás. É por isso que hoje a gente tem uma dívida, tá? Moral com os descendentes, tá? Que a gente chama os descendentes hoje, porque a gente não tem mais escravos, mas os descendentes desses escravos, existe uma dívida moral que o país tem com eles. A chegada do imigrante vai vir em navios, tá? Eles vêm com poucas coisas, porque eles não vendiam, a passagem era meio que financiada pelo governo, então eles meio que pagavam, na verdade ela não era pelo governo. Muitos fazendeiros financiavam a passagem, eles achavam que eles estavam vindo com uma passagem que o governo estava dando, mas quando eles chegavam nas lavouras de café, eles descobriam que eles já começavam a trabalhar com uma espécie de uma dívida. Primeiro, eles tinham uma dívida que era a dívida da viagem, tá? Então eles iam trabalhar agora para pagar essa dívida. Segundo, eles tinham que comer, então toda a alimentação, instrumento, ferramentas que eles acabavam utilizando, eles meio que tinham que pagar depois por elas para o dono da fazenda. Então, vieram com uma proposta para o Brasil e acabaram sendo bem sacaneados aqui pelos barões de café na época. Eles não podiam sair da fazenda e simplesmente tentar encontrar alguma outra terra no território brasileiro para viver, nem muito menos voltar para a Itália, eles não tinham condições para isso, porque eles tinham uma dívida. Enquanto eles não pagassem a dívida com o senhor da fazenda, eles não poderiam deixar. Então, assim como sacanearam, tá? Os escravos que foram abolidos, eles também sacanearam bastante o imigrante que chegou aqui achando que ia ter uma coisa, esperando por eles, que era realmente a terra das oportunidades, que eles iam ser pessoas ricas, que eles iam conseguir terra e trabalho assim facilmente. Eles conseguiram trabalho, terra não foi, tá? Conseguiram ser bem enroladinhos e enganados. Então, muitos deles não conseguiam deixar as fazendas para seguir caminho para outras áreas, tá? Ou para tentar vir para a região sul do Brasil. Bom, o café, ele não vai perdurar tantos anos, ele vai durar mais ou menos uns 100 anos, mas vai chegar um momento de crise. Então, a crise que vai contribuir para o fim desse ciclo vai ser mais ou menos 1800
1893, tá? A gente sabe que ele vai durar até 1930, mais ou menos, esse ciclo, mas aí já começa enfraquecendo um pouquinho mais, tá? Então, a produção brasileira, ela era muito alta, entretanto, a demanda, a compra, tá, pelo produto começa a diminuir. Lembrando que não vai ser mais só o Brasil que vai vender café, tá? Outros países aí também vão começar a vender café, então vai diminuir um pouco. Isso vai reduzir as exportações pela demanda diminuir e vai provocar aqui uma queda de preço no café. Em 1906, os 3 maiores produtores nacionais vão ser São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e aí eles vão se reunir para tentar encontrar uma solução. Essa reunião vai chamar de Convênio de Taubaté, e vai ser um documento que o governo compraria a produção excedente dos grãos para que os fazendeiros não tivessem prejuízo e que os estados produtores desencorajariam a expansão e a criação de lavouras de café. Esse era o acordo que tinha que existir na época. Ou seja, o estado vai comprar o excedente, tudo que sobra, tudo que não é vendido, e aí eles vão começar a tentar diminuir a produção. Era mais ou menos essa a ideia. Acontece que, à medida que começa a ter um efeito positivo, né, essa ideia vai ter uma revalorização desse produto. Só que ninguém contava com isso, mas em 1929 vai ter uma queda, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e esse problema que ocorre em Nova York, ele vai afetar o mundo inteiro, tá? Inclusive aqui no Brasil. Então, em 1929, muitos produtos brasileiros, eles eram vendidos na bolsa, inclusive o café, tá? Lembra que eu falei que eles tinham criado bolsas de valores e vendiam isso? Pois é, eles negociavam também lá em Nova York. Então, muitas empresas, tá, estadunidenses vão fechar nesse período, vão falir, e também aqui no Brasil a gente vai ter muito café para ser vendido, as empresas quebradas não vão comprar café e aí danou-se, tá? Não vai ter muitos outros recursos, não dava mais para continuar. E aí, com toda essa instabilidade e crise econômica que vai ter no país, tá? Vai ter sérias consequências aí, sérias mudanças políticas no território nacional. E uma delas vai ser a Revolução de 1930, que vai colocar Getúlio Vargas no poder. E aí nós vamos migrar de um período agroexportador para começar agora a ser industrial, tá? A fase do café, ela vai marcar, ela tem um marco aí que deixa o país de ser um agroexportador para começar a ser um industrial. Um beijo, a gente vai ter mais alguns ciclos aí, tá? Pelo menos acho que mais 2. Então, até a próxima. Próximo é ciclo da borracha. Ele não tem no livro de vocês, tá?